Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos começando o nosso programa Comentário da Lição Bíblica para Jovens. Primeiro trimestre do ano de 2025, o nosso desejo é que as bênçãos do Senhor que estiveram sobre a sua vida no ano passado continue repousando sobre a sua vida neste novo ano que se inicia. Estamos diretamente pela CEADEB TV Oficial, nosso canal no YouTube. Aqui eu já te peço encarecidamente que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado de toda a nossa programação que é de excelência. Também quero agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, que tem uma programação para você, para a sua casa e para toda a sua família. Tá certo? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Essa lição que estamos estudando é o tema desse trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Esta lição está sendo comentada pelo pastor Eduardo Leandro, pastor ali da Paraíba, que é uma bênção. Estamos crescendo e aprendendo muito mais com esse material de excelência publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Antes, porém, de começarmos a comentar, eu queria mandar um grande abraço para os locutores da nossa Rádio Vox, Gesiel Rodrigues, Ulisses Menezes, Valmir Júnior, Mônica Costa, que equipe top de comunicadores. Ainda quero mandar um abraço também especial para a doutora Alda, que tem um programa fantástico chamado Uma Médica em Seu Lar, que vai ao ar todos os dias, das 17 às 18 horas, tá certo? Receba também um abraço, pastor Arilson, esse amigo que Deus tem abençoado, que é o diretor da Rádio Vox. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 4, a autenticidade contra a parcialidade. Tem muita gente em cima do muro, parcial, porque não está sendo autêntico. E é o que nós vamos estudar nessa lição de hoje. O texto principal desta lição está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Tem Bíblias que dizem não aceita presentes, não aceita suborno. Resumo da lição, Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Como está sendo a sua relação com o próximo? Existe igualdade, existe amor? É para refletir. Nessa lição nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. A Bíblia proíbe veementemente, nós vamos ver aqui. Depois, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas, quais são os resultados, o que é que eu colho como fruto dessa acepção e destacar a chamada à prática da misericórdia. Eu preciso destacar essa prática da misericórdia, tá bom? O nosso texto, que nós faremos menção em sala de aula, está em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, que está assim escrito: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura,
a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vejamos aqui a nossa introdução da lição, que está assim escrito. Na carta de Tiago, encontramos um chamado à autenticidade na fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. O texto bíblico que estudaremos nesta lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Juntos, vamos examinar esse ensinamento que será dividido em 3 pontos. Primeiro, a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária. Vejamos, então, nosso primeiro tópico da lição, a proteção da acepção de pessoas. Ela está subdividida em 3 subtópicos: o mandamento, tratamento injusto não deve existir entre os santos e, por fim, a lei real. Vejamos, então, o mandamento qual é. Em Tiago, capítulo 2, versículo 1, ele nos exorta a não fazermos distinção entre pessoas. Quando eu faço distinção entre pessoas? Pela cor, pelo sexo, pela capacidade intelectual, ou talvez pela condição financeira, eu estou fazendo acepções. Quando eu faço essas escolhas e quando eu faço isso, automaticamente eu estou afrontando a Deus, porque Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não corrobora com pessoas que fazem acepção de pessoas. A fé exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Observe que essa fé que eu tenho em Cristo, ela é condicionada ao fato de que eu ame a Deus e que eu também ame o meu próximo. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou servo do Senhor, ser discípulo de Jesus, se eu comprometo essa fé quando eu não amo a Deus e muito menos quando eu amo o meu próximo, quando eu não amo o meu próximo. O termo grego para acepção é prosopolepsio. Essa é a palavra em grego para a expressão acepção. E isso, ou essa acepção, refere-se a pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Há uma inversão de valores, irmãos, nos dias atuais, onde a gente percebe que as pessoas que são consideradas como pessoas importantes são aquelas que são famosas, que são ricas, são aquelas que são influentes na sociedade. Mas para Deus não é assim. Para Deus as pessoas são importantes na medida que elas se aproximam dele, que elas servem a ele, que elas são fiéis aos seus estatutos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama a todos de forma igual. Isso é tão extraordinário que a Bíblia diz que ele manda a chuva para o ímpio e para o justo. Isso mostra que o seu amor é um amor incondicional. Há um mandamento da parte de Deus para que a igreja, os servos do Senhor, não façam acepção de pessoas. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social. O apóstolo Paulo, severamente, vai de encontro a esta condição de acepção quando a igreja estava simplesmente, a igreja de Jerusalém, estava simplesmente fazendo uma distinção entre as pessoas pela questão da aparência social, pessoal, ou talvez
pelo status social. O apóstolo Tiago, veementemente, ele condena. É dever do cristão tratar todos com respeito e dignidade na igreja, no trabalho, em família. Tem pessoas que na igreja até tratam as pessoas com dignidade, tratam as pessoas com respeito, mas em casa, no trabalho, na faculdade, parece que essa pessoa sofre de um problema chamado ânimo doble. Uma hora essa pessoa é uma coisa, outra hora é outra coisa, como está escrito na palavra do Senhor. Precisamos ter todo o cuidado. Não podemos tratar de forma injusta os santos. É preciso também refletir o caráter de Deus. Apesar de ainda conviver com as duas naturezas, a nova gerada pelo Espírito Santo e a caída implantada em nós pela queda. Nós somos a imagem de Deus e precisamos refletir em nós esse caráter, na palavra, no trato, no comportamento, né? O que Deus espera que nós tenhamos dele, aqui essa imagem, é a imagem do caráter. E eu volto a dizer, o caráter é aquilo que é geral. Então, o que é pecado para mim, é pecado para o Tiago, é pecado para o João, é pecado para o Pedro. O que é errado para mim é para todos eles. Aquilo que foi errado e combatido pela Bíblia continua sendo errado para mim. Isso está relacionado com o caráter. Terceiro, a lei real. O que seria essa lei real? Na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa é a lei real. Quando eu coloco Deus sobre todas as coisas e amar a Deus como todas as coisas, é dar prioridade para Ele. É fazer com que Ele tenha a primazia na minha vida. Isso é uma lei real. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. A igreja não pode ser um campo de apartheid. A igreja deve ser um local para acolhermos. Ora, o fato de acolher, o fato de ser receptivo e dar boas-vindas para todos que chegam, não significa dizer também que nós vamos ser coniventes com os erros, com os pecados. Negativo. Nós vamos sim falar dos pecados, dos erros, e estaremos lá de braços abertos para apoiar quem quer mudar de vida, quem quer de fato abandonar a velha vida. Essa é a lei real. Essa lei real está relacionada ao fato de eu amar a Deus sobre todas e quaisquer coisas e também de amar o próximo. E, de fato, orientar, ensinar, discipular é sinal de que eu amo ao próximo. Não podemos confundir, não fazer acepção de pessoas com apoio ao erro, as práticas contrárias aos preceitos divinos. O fato de eu amar não significa dizer que eu vou deixar a pessoa ir caminhando para o abismo e não vou corrigir, e não vou redarguir, e não vou ajudá-la. Que Deus nos guarde. Nós estamos aqui, de fato, para não fazer acepção de pessoas, mas, ao mesmo tempo, não devemos apoiar os erros das mesmas. Precisamos orientar essas pessoas para que elas não vivam na prática do erro e do pecado. O segundo tópico da nossa lição, as consequências do fazer acepção de pessoas. Falaremos sobre a divisão, sobre o julgamento e sobre a desvalorização do ser humano. Vejamos então divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quantas igrejas estão divididas por causa do preconceito? E eu te lembro que o preconceito é um conceito formado antecipadamente. É um conceito que eu julgo antes e, às vezes, eu me prendo nesse conceito ou nesse preconceito e eu, sem conhecer as pessoas, eu começo a julgá-las. Quantos estão sendo julgados por preconceitos? E na medida que você vai conhecendo aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Mas o preconceito a repeliu de mim, afastou essa pessoa de mim. Portanto, o preconceito, ele fere os princípios divinos e, além do mais, vai dividir a igreja. Cuidado com o preconceito na sala de jovens, na sala de homens e mulheres, aonde você estiver, cuidado com o preconceito. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra essa unidade, causando enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. Então, não podemos aceitar nenhuma hipótese de preconceito. Não podemos aceitar a hipótese do preconceito da cor da pele, da condição financeira,
do status social. Nós precisamos olhar para o nosso ser humano e amá-lo como Cristo nos ensinou. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância da unidade entre os crentes. Ora, aonde não tem unidade, Deus não pode operar. Se eu quero que Deus opere na igreja, eu preciso ter ali naquela igreja uma unidade. Eu preciso me apegar às pessoas. Eu preciso amá-las. Assim sendo, Deus fará coisas extraordinárias naquele lugar. Julgamento. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Quando eu julgo uma pessoa porque ela tem menos condições do que eu, ou mais condições do que eu estou cometendo um equívoco. Eu estou fazendo uma coisa errada que não agrada a Deus. O texto do profeta Isaías destaca a missão de Cristo e a sua chamada para cuidar dos pobres e oprimidos. Observe que Jesus diz lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de espírito. Olha como Jesus Cristo, ele não fazia acepção de pessoas e ele se preocupava com as pessoas. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor, a fim de restaurar a toda a humanidade perdida. Quando eu começo a julgar, quando eu começo a fazer os julgamentos das pessoas, eu estou automaticamente indo de encontro ao Evangelho. Eu estou indo de encontro à palavra de Deus. E o que Deus quer de mim e de você é que não cometamos esse julgamento precipitado. Terceiro, a desvalorização do ser humano. Quando tratamos alguém de forma diferenciada, por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Há um tempo atrás, eu ouvi dizer aqui de uma igreja em Salvador, onde o pastor ele deixava alguns bancos na frente da igreja, na frente do púlpito, separado para as pessoas que gostavam de ver uma vida de malhação. Porque aquele pastor, ele gostava de ver essa vida de malhação, essa vida fitness. Automaticamente ele deixou um espaço na frente do púlpito da sua igreja para que essas pessoas que cultuam o corpo, que vivem, né, da malhação, da vida fitness, tivesse o seu lugar reservado ali, em lugar de destaque. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso aqui demonstra que está tendo uma acepção de pessoas. João malha, João cultua o corpo, então esse aqui tem prioridade na igreja. João não tem. Automaticamente, João fica lá no escanteio. Todo cuidado é pouco, irmãos. Nós não podemos desvalorizar o ser humano. Eu tenho comigo uma máxima. Dentro da igreja não existe profissional liberal. Do portão da igreja para dentro não existe médico, não existe doutor, não existe advogado, não existe engenheiro, não existe nada. Do portão da igreja para dentro existe ovelhas e pastor. Se nós pautarmos a vida cristã por esta ótica, certamente não haverá desvalorização do ser humano. Ninguém será desvalorizado na igreja. Quando nós tratamos assim de forma diferenciada, por causa da condição social, pode ter certeza que nós estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Então, quando eu estou olhando para Tiago, ali não está apenas Tiago. Eu estou vendo Tiago, mas ele está carregando a imagem de Deus sobre ele. Portanto, precisamos estar atentos e vigilantes quanto a isso. Como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo. Não é porque a pessoa hoje é um bebum, a pessoa hoje é um drogado, é um alcoólatra, que essa pessoa perdeu a imagem de Deus. Ela continua sendo a imagem de Deus. Muito embora está distorcida, muito embora está comprometida, mas continua sendo imagem. Portanto, que Deus nos ajude a termos o cuidado para cuidar dessas pessoas, não fazermos acepção das mesmas e pedir a Deus para que abençoe aqueles que, por razão ou outra, perderam essa imagem, estão com essa imagem comprometida.
Já no terceiro tópico da nossa lição, uma chamada à misericórdia. Agindo sem misericórdia, a prática da misericórdia, a recompensa da misericórdia. Vejamos então o agindo sem misericórdia. Tiago, no capítulo 2, versículo 12 e 13, mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizerem uso dela. Deixa eu ler para você aqui, para te lembrar esse texto de Tiago, capítulo 2. Olha que coisa interessante, que ensinamento que esse apóstolo de Jesus Cristo nos traz. Capítulo 2, versículo 12 e 13 de Tiago. Está assim escrito: falei de tal maneira, e de tal maneira procedei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui, o apóstolo Tiago está nos ensinando que se eu não tive misericórdia do necessitado, do pobre, daquele que está passando situação delicada, automaticamente não haverá misericórdia para comigo. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de Jesus Cristo. Então, quando eu demonstro a misericórdia, eu estou demonstrando um reflexo do caráter de Deus. Eu estou demonstrando um fruto esperado na vida daquele que foi transformado pela graça de Jesus Cristo. Portanto, agir com misericórdia é primeiro sinal de sabedoria, é sinal de reflexo do caráter de Deus em nós. Por isso, Deus não negocia. Deus exige, Deus espera que o seu povo trate ao próximo com misericórdia. A prática da misericórdia, ser autêntico na fé, é tratar todos com compaixão e respeito, independente de sua posição social ou segmento religioso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi preterido em detrimento de alguma outra pessoa? Alguém já olhou para você e olhou para outra pessoa e optou por escolher aquela pessoa, abrindo mão da sua escolha? Se isso aconteceu, se já, a outra pergunta, foi bom? Como você se sentiu? Precisamos estar atentos quanto a isso. Se nós tivermos o costume de praticar a misericórdia, jamais nós faremos essas escolhas. Então, a prática da misericórdia, na verdade, é ser autêntico na fé e tratar todos com compaixão, respeito, independente da sua posição social ou segmento religioso. Estamos vivendo um momento em que estamos sendo escarnecidos pelo fato de sermos cristãos. Volta e meia a gente vê um vídeo nas redes sociais de alguém que apanhou, de alguém que foi afrontado porque estava lendo a palavra de Deus ou pregando a palavra de Deus. Devemos refletir os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor são centrais. Quando eu faço a reflexão sobre esses valores do reino de Deus e paro para pensar na misericórdia e no amor, eu estou, de fato, praticando a misericórdia. Não podemos apenas pensar no nome misericórdia, mas não agirmos quando necessário para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam. Imagina se Deus resolvesse não mais olhar para nós com olhar de misericórdia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos destruídos, mas graças a Deus. Dê um glória a Deus aí, dê um glória aí, Tiago. Glória a Deus. Aí, pronto, agradeça a Deus. Por quê? Porque você está agindo com misericórdia, você está refletindo sobre os valores do reino. E quando você reflete sobre os valores do reino e age com misericórdia, você vai perceber que o amor de Deus vai ser derramado no teu coração e no coração daqueles que amam a Deus. A recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A misericórdia de Deus, ela é um distintivo, ou seja, é ela que demonstra que de fato eu sou cristão. Eu estava ministrando a aula para os obreiros lá da igreja semana passada, eu estava falando
Quando Jesus diz em Mateus 7 sobre os falsos profetas que agem como lobo, como é que a gente interpreta essa questão? O que seriam esses lobos? Como é que eu sei que alguém na igreja está agindo como lobo? Eu preciso observar qual é o comportamento do lobo. E eu comecei a mostrar para os irmãos. Por exemplo, o lobo é um animal que vive em grupo, assim como ovelha. A diferença é que numa matilha de lobos não tem pastor, não tem líder humano que consiga direcionar para onde vão aqueles lobos. Já num grupo de ovelhas, tem um pastor que direciona, que leva para o redil, que leva para o pasto verdejante, que leva águas tranquilas. Observe, além disso, o lobo é um animal carnívoro, se alimenta de carne, enquanto as ovelhas são herbívoras, elas se alimentam de ervas. Olha que coisa interessante. Quando eu falo de animais carnais, eu posso analisar a postura de um homem, por exemplo, que vive de forma carnal, briga com todo mundo, não obedece ninguém, não obedece líder, não obedece pastor. Ele é um homem carnal. Ele está demonstrando que ele é um lobo. Além do mais, eu fiz uma outra colocação, os lobos e as ovelhas precisam dormir à noite. Onde é que os lobos dormem? Onde é que as ovelhas dormem? As ovelhas voltam para o pasto, as ovelhas voltam para o redil para dormirem próximo ao pastor. Já os lobos não, eles dormem no meio da floresta. Isso demonstra que aqueles que estão na igreja, que não submetem à autoridade do pastor, à autoridade do líder, essas pessoas, elas são pseudos profetas, pseudos crentes. Elas estão agindo como lobos, estão disfarçadas de cordeiro, mas no fundo são lobos. E são lobos devoradores. Observe que a sua prática, ou seja, a prática da misericórdia, beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu trato com misericórdia para com o próximo, para aquele com aquele que estava necessitado, automaticamente eu estou me aproximando do Senhor Jesus Cristo. Se aproxime a Ele neste dia, através da misericórdia. Exerça a misericórdia. Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia. Foi aquilo que eu falei na aula passada, quando eu trato as pessoas com compaixão, com empatia, me coloco no lugar delas, né? Choro com elas, sofro com elas, eu estou oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade e sofrimento. É assim que eu demonstro essa misericórdia e eu tenho uma recompensa por isso. Então, exerça a misericórdia, exerça com compaixão, exerça com empatia, se preocupe com o necessitado, se preocupe com quem está sofrendo, se preocupe com quem está passando por dificuldades e tenha certeza, o Deus que nós servimos, Ele te recompensará abundantemente. O Deus de paz, o Deus que excede todo entendimento, Ele nos fará crescer, Ele nos fará prosperar, Ele nos fará melhorar cada dia mais, para que aqueles que necessitam da misericórdia sejam contemplados com a misericórdia. Repito, misericórdia é tirar de mim aquilo que eu mereço. Misericórdia de Deus para com você, Ele tira de você aquilo que você merece. Isso é a misericórdia. Não importa se alguém está te perseguindo, se alguém está te difamando nas redes sociais, vai falar com Deus, vai apresentar a Deus, vai mostrar para Ele quais são os teus dissabores, os teus problemas, e creia que Jesus Cristo, Ele vai te recompensar, porque Ele é o Deus que recompensa aqueles que são misericordiosos. Chegamos então ao final da nossa aula, da nossa lição. E a conclusão? Somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre da parcialidade e preconceito. Deus não me chamou para ficar em cima do muro. Deus não me chamou para ficar com preconceito, com parcialidade. Ou é ou não é. A Bíblia diz em Apocalipse, porque não foste nem quente nem frio, mas és morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia, irmãos. Não tratar as pessoas com interesse, quando seguimos o exemplo de Deus,
revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça, é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações, com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado e uma vida de obediência e compaixão. Então, a lei da liberdade, mais do que qualquer obrigação, é um convite, é uma licença para fazer a obra de Deus, mas também não é uma licença para o pecado. Deus não nos permite, não nos autoriza a pecar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus espera que nós acertemos. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Tem pessoas que confundem a dispensação da graça e acham que a dispensação da graça é uma permissão, é uma outorga para o pecar, mas não é. A graça é o poder de Deus se manifestando em nós para nos impedir de pecarmos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Aguardo os irmãos. Tenham todos uma semana de bênção e de vitórias, uma semana excelente e até a próxima. A paz do Senhor para todos. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.